Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as dúvidas frequentes em relação à massa polimérica para assentamento de tijolos. Eu sou o Fernando Dalbeton, engenheiro aqui da empresa, e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre as principais dúvidas que a gente recebe dos clientes em relação à massa polimérica para assentamento de tijolo. A primeira dúvida que a gente recebe é onde que a gente pode utilizar o produto. Então, o produto é indicado para alvenaria de vedação sem função estrutural, ou seja, quando a gente constrói colunas e vigas para suportar a laje e que não fica todo o apoio em cima da alvenaria. Isso leva a outra dúvida, por que não em alvenaria estrutural? No momento, a gente não recomenda pelo seguinte motivo. A norma de alvenaria estrutural requer alguns requisitos de espessura de argamassa que a gente não consegue com a massa polimérica. Então, nenhum fabricante consegue atender os ensaios que a norma de alvenaria estrutural solicita. O produto ele tem resistência, ele conseguiria atender os requisitos de resistência da norma estrutural, mas a gente acaba não fornecendo para não ferir nenhuma norma. Outra dúvida que a gente recebe bastante é em relação ao se devemos passar massa na vertical ou não. Por norma, ao assentar os tijolos, a gente não precisa passar massa na vertical. Apenas deixar um espaçamento de 1 a 3 milímetros entre os blocos já vai ser suficiente para acomodar todas as tensões que se possa ter. A massa na horizontal já vai fazer toda a estruturação da parede e segurar os esforços que ela venha a sofrer. Uma outra dúvida que a gente recebe bastante é em relação à ancoragem da parede. Eu vou demonstrar aqui a ancoragem utilizando esse bloco de concreto para simular uma viga. Então, o procedimento executivo mais indicado é passar argamassa na vertical, no tijolo, e então fazer a ancoragem colando primeiramente o tijolo na coluna e depois você continua a alvenaria para frente. Dessa forma, a gente vai garantir que a parede vai ficar bem conectada com o seu pilar e mesmo que ela tenha desmoldante alguma coisa, a massa polimérica é capaz de segurar a tua alvenaria na posição, sem causar trincas nem nada. Você pode utilizar uma tela de ancoragem para fazer a união entre a parede e o pilar. Porém, com a massa polimérica não é necessário. Você fazendo assim, desse procedimento igual eu indiquei, assentando primeiro na coluna, já vai ser suficiente para você trabalhar. Outra dúvida que a gente recebe bastante é em relação a quais blocos que a gente pode utilizar a massa. Então, ela pode ser utilizada na verdade em qualquer bloco. Eu tenho aqui, por exemplo, em bloco cerâmico ou tijolo cerâmico, aquele baiano conhecido, ou até mesmo num bloco de concreto. Todos esses você consegue utilizar para o assentamento da tua alvenaria sem ter nenhum problema. O importante é que os blocos sejam de alta qualidade, com uma dimensão bem certa, uma boa resistência e um bom acabamento. Isso vai ajudar a tua alvenaria a ter um desempenho muito melhor. Aqui, por exemplo, tem os blocos da Ceramitec, que são muito bons, eles têm todos os laudos de qualidade e segurança, e isso com certeza ajuda que a tua alvenaria tenha um desempenho excepcional. Uma outra dúvida que a gente recebe bastante é em relação ao rendimento do material. Quanto que uma barrica dessa rende na tua obra? Esse rendimento ele vai variar de acordo com a altura do tijolo ou bloco que você está assentando. Então, quanto mais alto o tijolo ou bloco, melhor vai ser o rendimento. Vou demonstrar, por exemplo, aqui. Num tijolo 19, o rendimento fica na faixa de 1,6 a 1,7 kg por metro quadrado. Ou seja, uma barrica dessa vai render de 17 a 18 metros quadrados de alvenaria. Quanto mais alto o teu tijolo, mais vai ser um rendimento. Se você usa um tijolo menor, por exemplo, se fosse esse tijolo deitado, o teu rendimento iria piorar, porque você passaria mais camadas de argamassa para assentar a mesma quantidade de alvenaria. Uma outra dúvida que a gente sempre recebe é se essa massa possui alguma norma. Desde 2017 tem a norma da BNT 16590, que regulamenta todos os parâmetros que os fabricantes devem seguir com relação à qualidade do produto, lote, estoque e tudo mais. É sempre importante que quem for comprar o material procure fornecedores que tenham esses ensaios e tenham os laudos para comprovar a eficácia do produto e a qualidade do produto. É isso aí, pessoal. Essas são as principais dúvidas que a gente recebe dos nossos clientes em relação à massa polimérica de assentamento de tijolo. Caso você tenha mais alguma dúvida, comente aqui com a gente e a gente se prepara para fazer um outro vídeo com mais dúvidas que vocês possam ter, ou entre direto em contato com a gente via nossos canais, Instagram, WhatsApp, ligação ou mesmo pelo nosso site, que iremos te atender com o maior prazer. Abraço!